Eu me chamo Charles, o que vou contar aconteceu comigo em 1995. Na época, eu estava com 34 anos, forte que nem um touro e ainda tinha um pouco mais de cabelo na cabeça. Eu sou de Presidente Venceslau, interior de São Paulo, mas passei a vida toda rodando pelas estradas do Brasil. Comecei a dirigir com 16 anos, escondido do meu finado pai. Naquela época, eu trabalhava fazendo frete para vários fazendeiros da região. Carregava de tudo, soja, milho, cana, mas a minha especialidade era a carga viva, ou seja, transporte de gados. O pessoal confiava em mim porque eu nunca deixava os bichos passar sede ou sofrer no caminho. Eu sempre cuidei muito, respeitando a carga, seja qual for. Em uma certa noite, eu estava transportando uma carga de 12 bois Nelore para um fazendeiro lá de Castro, no Paraná. Saí de Presidente Prudente umas 4 horas da tarde, achando que chegaria à noitinha na fazenda. O tempo estava fechado, aquelas nuvens carregadas de chuva que parece que vão desabar a qualquer momento. Rodei bem umas 3 horas sem problemas. Mas quando peguei aquela estrada vicinal, a PR 562, uma chuva fina começou a cair. Naquele tempo ali era praticamente só terra, virando lamaçal danado quando molhava. O rádio do caminhão estava quebrado fazia semanas. Precisava arrumar, mas eu estava sem tempo e sem dinheiro também, para falar a verdade. Então eu fiquei ali sozinho com os meus pensamentos e o barulho dos bois atrás mugindo de vez em quando, mas nada demais. Já passava das 8 horas da noite, estava escuro que nem breu e a chuva tinha aumentado. Aquela estrada não tinha iluminação nenhuma, só a luz dos faróis do caminhão cortando a escuridão. De cada lado, mato fechado. Naquele tempo ainda tinha muito verde por ali. Não era que nem hoje, que é só plantação até onde a vista alcança. Foi então que percebi que os bois começaram a ficar agitados. No começo achei que era só por causa dos solavancos da estrada esburacada, mas aí os mugidos foram aumentando. O tipo de barulho que eles faziam era diferente, parecia medo mesmo. E olha que boi quando tá com medo, qualquer peão sabe, e é algo que se deve se preocupar. Diminuí a velocidade para tentar entender o que estava acontecendo. Os mugidos ficaram mais altos e os bichos começaram a se empurrar na carroceria. Dava para sentir o caminhão balançando com a movimentação deles lá atrás. Algo estava errado, muito errado. Parei no acostamento, ou melhor, naquele pedaço de terra mais firme do lado da estrada. Peguei a minha lanterna do porta-luvas e meu revólver, era um 38 que eu carregava desde que fui assaltado lá pelos laudos de Bauru anos antes. Também coloquei meu chapéu e vesti a minha japona, porque a chuva estava apertando e o frio também. Desci do caminhão, os bois estavam no desespero só. Contornei a carroceria iluminando com a lanterna para ver se tinha algo errado com a estrutura, se tinha furado algum pneu, qualquer coisa, mas estava tudo aparentemente normal. Quando cheguei na parte de trás, apontei a lanterna para cima, na direção dos bois. Foi aí que eu vi, juro por Deus e pela alma da minha mãe que está no céu, eu vi uma coisa que até hoje me dá calafrios de lembrar. Em cima da grade do caminhão tinha uma criatura, era um bicho muito feio. Era grande do tamanho de um homem alto, mas curvado como se fosse um lobo. Estava coberto de pelos escuros, encharcado pela chuva. As patas dianteiras, porque não eram mãos, tinham garras compridas e ele usava essas garras para se agarrar na grade. E o focinho era comprido, com dentes aparecendo mesmo com a boca fechada. A criatura estava tentando puxar um dos bois pelo chifre, enfiando o braço entre as grades. O boi desesperado tentava recuar, mas não tinha para onde ir com os outros bois atrás. Fiquei paralisado por alguns segundos sem acreditar no que estava vendo. A lanterna tremeu na minha mão, e foi aí que o bicho me viu. Virou a cabeça na minha direção. Não tinha nada de humano naquele olhar. Não pensei 2 vezes, levantei o revólver e atirei. Não sei se acertei, mas a criatura deu um uivo assustador e muito alto, uma mistura dos dois que gelou a minha alma. Em um movimento rápido demais para um bicho daquele tamanho, pulou a grade e sumiu no mato ao lado da estrada. Eu fiquei ali, com o revólver na mão, esperando,
mas não vi nada mais além da cortina de chuva e da escuridão. Os bois ainda estavam agitados, mas não tanto quanto antes. Eu dei a volta correndo no caminhão, entrei na cabine e tranquei as portas. As minhas mãos tremiam, que eu quase não consegui dar a partida. Pisei fundo no acelerador, querendo sair dali o mais rápido possível. O caminhão roncou, as rodas patinaram um pouco na lama, mas consegui voltar para a estrada. Não parava de olhar pelo retrovisor, esperando ver aquela coisa de novo. Foi quando notei um movimento no mato, acompanhando o caminhão. Não dava para ver direito por causa da chuva, mas tinha algo correndo paralelo à estrada, entre as árvores. Era muito rápido. De vez em quando, eu via aqueles olhos vermelhos brilhando quando passavam por uma clareira. Acelerei mais, chegando a quase 100 por hora, em uma estrada de terra, debaixo de chuva. Uma loucura que podia ter me matado, mas o medo era maior que a prudência. O caminhão chacoalhava, os bois mugiam, e eu só rezava para chegar logo em algum lugar com gente. Por uns 15 minutos, aquela coisa me seguiu. De vez em quando, sumia, e eu pensava que tinha despistado, mas logo voltava a aparecer. Parecia estar brincando comigo, de pega-pega. Depois de um tempo que apareceu uma eternidade, vi as luzes de um posto de gasolina aparecendo na curva. Era um lugarzinho simples, mas que naquela hora me pareceu o paraíso. Entrei derrapando no pátio do posto, buzinando feito doido. O frentista veio correndo, achando que tinha acontecido algum acidente. Era um rapaz novo, não devia ter uns 20 anos. "Que foi, seu moço, tá passando mal?" ele perguntou. Eu desci do caminhão, ainda com um revólver na mão, olhando para os lados. Não tinha sinal daquela criatura. A luz do posto parecia ter espantado o que quer que fosse aquilo. "Rapaz, tem um bicho muito feio me seguindo." Falei sem saber como explicar o que tinha visto. O rapaz olhou para mim como se eu tivesse ficado doido. Talvez eu estivesse mesmo. Guardei a arma na calça e tentei me acalmar. "Eu acho que eu vi um bicho, sei lá o que era." Completei, sem querer falar que era um lobisomem. Já estava me sentindo ridículo o suficiente. "Mas que bicho? Não tem bicho por aqui. No máximo, às vezes aparece um cachorro do mato, mas eles não atacam gente, nem gado grande assim." Concordei com a cabeça, mais para encerrar o assunto do que por concordar. Pedi para abastecer e perguntei se podia passar a noite ali mesmo, no pátio. Disse que estava muito cansado para seguir viagem. O frentista falou que não tinha problema, que muitos caminhoneiros faziam isso. Eu fui até a lanchonete do posto, pedi um café bem forte. As minhas mãos ainda tremiam um pouco. Liguei para a fazenda do seu Justino, o dono dos bois, do orelhão que tinha lá. Expliquei que só chegaria pela manhã. Inventei uma desculpa sobre o problema do caminhão. Voltei para o caminhão e fiquei lá sentado na cabine sem conseguir dormir. A chuva foi diminuindo ao longo da noite até parar completamente. De vez em quando eu olhava em volta examinando as sombras, procurando por aqueles olhos vermelhos, mas não vi nada. Quando o dia começou a clarear, me senti mais seguro. Conferi os bois, todos estavam bem apesar do susto. Notei marcas de arranhões na grade da carroceria, marcas fundas que não estavam ali antes. Aquilo me deu um calafrio. Segui viagem com o sol nascendo, iluminando os campos verdes do Paraná. Cheguei na fazenda do seu Justino umas 8 horas da manhã. Descarreguei os bois, recebi o pagamento e fui embora sem contar nada do que tinha acontecido. Anos depois, em uma roda de caminhoneiros em um posto em Ourinhos, ouvi outros comentários e histórias parecidas. Sempre na mesma região, sempre atacando cargas de gado. O pessoal de lá chama a criatura de lobisomem do vale. Dizem que é um homem que fez pacto com coisa ruim e se transforma nas noites. Eu nunca mais peguei fretes para aquela região específica. O velho caminhão vendi uns anos depois e troquei por um Mercedes mais novo. Mas eu nunca esqueci daquela noite, do barulho dos bois assustados, dos olhos vermelhos me seguindo no escuro, das marcas na grade do caminhão. Não sei se era o mesmo lobisomem ou alguma outra coisa. Sei que não era um animal normal, disso eu tenho certeza. O tiro que dei, não sei se acertei, mas se acertei,
não foi o suficiente para derrubar a criatura. Hoje em dia não passo mais por estradas escuras. Me aposentei da vida de estrada depois de um problema de coluna. Trabalho como despachante em um posto grande na Castelo Branco. Bruno, por aqui eu encerro meu relato e desejo uma boa noite. Olá, meu nome é Leandro e o que vou relatar foi algo que aconteceu comigo na década de 80, aqui no interior de Minas Gerais. Se conta muito que desde aquela época havia avistamentos de lobisomens e coisas bem esquisitas, e na época de Quaresma tudo piorava. Eu acreditava que lobisomem era apenas uma lenda que minha avó e minha mãe contava para nos assustar, até que os vi com os meus próprios olhos. Uma noite, há alguns anos, era uma madrugada e os cães do meu bairro começaram a ficar desesperados, mas de uma forma que nunca tinha visto antes. Em frente à minha casa havia um pequeno terreno baldio e escuro, e todos os cães começaram a se reunir lá em torno de algo que eu não conseguia ver. Minha mãe disse que era o lobisomem que estava se transformando. De repente, do meio dos cães, saiu um enorme animal, com uma forma de um cachorro ou lobo, que era maior que os outros cães. Eles rosnavam para ele, mas nenhum se atrevia a atacá-lo. Estavam com medo. E eu nunca tinha visto algo assim. O enorme animal tentava entrar no terreno de um homem que tinha um sítio, e minha avó sempre nos disse que eles se alimentam dos restos das galinhas e de bebês. O dono do sítio, ao ouvir os ruídos, saiu e disparou para o ar, e então a criatura saiu correndo, e pudemos ver como ela entrou na casa de um vizinho. Minha mãe então disse: se amanhã o vizinho amanhecer doente, então ele é o lobisomem. No dia seguinte vimos a irmã do vizinho e perguntamos por ele, e ela disse que ele estava doente. No dia seguinte ao ocorrido, muitos cães vinham ao lugar onde ele se transformou e cheiravam o local como se estivessem procurando algo. Foi a coisa mais estranha e incrível que eu já vi. Misteriosamente, esse vizinho fugiu da cidade e nunca mais foi visto, o que confirmou as nossas suspeitas de que realmente ele virava lobisomem para roubar as galinhas dos vizinhos. Boa noite. Olá, a história que estou prestes a contar aconteceu há 12 anos, quando me tornei pai pela primeira vez e tive a minha primeira filha. Naquela época eu morava em Quatro Barras, no Paraná, com a minha esposa. Vivíamos cercados de campo e mato, com algumas estradas de terra. Era um lugar quente no verão onde chovia bastante. Naqueles anos, minha esposa estava grávida de 7 meses e às vezes ouvíamos uns gritos lá fora, vindos do mato. O mais curioso é que, à medida que se aproximava o nascimento da minha filha, os gritos aumentavam cada vez mais. De fato, em algumas ocasiões, minha esposa ouvia alguém bater na porta quando ela estava sozinha em casa. Quando ela ia espiar, via que do lado de fora havia uma mulher muito estranha, de aparência muito velha e de uma compleição robusta que usava um chapéu. Ela dizia que a aparência dessa mulher a aterrorizava e a fazia sentir calafrios, e então se trancava até eu chegar em casa do trabalho. Vale esclarecer que não tínhamos muitos vizinhos, apenas um casal de idosos, outros senhores que trabalhavam no campo, e não conhecíamos nenhuma mulher com essas características. Bem, os meses foram se passando e o som de uma mulher gemendo à distância se ouvia com mais frequência. Nós não nos sentíamos confortáveis morando ali e já estávamos nos preparando para nos mudar, pois eu havia conseguido um trabalho em outro lugar. Nossa casa era pequena e minha filha já tinha nascido. Ela tinha que dormir em um berço em nosso quarto. Mas uma noite acordei de madrugada sentindo muito frio e percebi que a janela estava aberta. Que estranho, eu pensei. Sempre a deixávamos fechada. Quando me levantei para fechá-la, eu vi a minha esposa de costas embalando o bebê ao lado do berço. Ela estava cantarolando uma doce canção de ninar. Me aproximei e abracei ela por trás e perguntei algo. Perguntei se o bebê já tinha jantado ou algo assim, mas ela não respondia. Então olhei para a cama e vi a minha esposa dormindo entre os cobertores. E naquele pequeno intervalo de 1 ou 2 segundos, olhei de novo e meu bebê estava deitado de novo no berço.
A janela continuava aberta e um vento muito frio entrava por ela. Naquele momento comecei a me sentir mal, como se estivesse em um pesadelo. Caminhei e fechei a janela e notei que havia um chapéu no chão. Me deitei em estado de choque e caí no sono instantaneamente. Na manhã seguinte perguntei à minha esposa se ela tinha se levantado de madrugada para embalar o bebê e ela disse que não, que havia dormido tranquilamente a noite toda. Um nó se formou na minha garganta. Dias depois nos mudamos e jamais contei à minha esposa o que vi. Hoje, felizmente, estamos melhores e moramos em um lugar mais seguro. Mas aquela experiência que vivi há alguns anos ainda me faz tremer de medo. E sim, o mais provável é que tenha sido uma bruxa, assombração, ou seja lá o que fosse, não era deste mundo e quase levou a minha filha. Eu até dei uma pesquisada na internet e descobri que se tratava de um fantasma de uma senhora que perdeu seu filho em um rio e vagueia pelos povoados esperando encontrá-lo. E eu penso que ela queria levar a minha filha. O meu nome é Joaquim e eu vou contar uma história que aconteceu em que eu tive um encontro estranho com uma criatura em uma certa madrugada. Para começar essa história, naquela época eu morava em uma chácara com os meus pais e meu irmão mais novo. Eu tinha 23 anos e isso aconteceu na zona rural da cidade de Londrina, no Paraná. Eu vivia na chácara dos meus pais e, como eu já era maior de idade, eu comecei a trabalhar na cidade como pedreiro em uma obra e às vezes fazia horas extras até tarde da noite para completar o meu salário. Pois bem, em um dia em que eu trabalhei até outras horas da noite, terminei meu trabalho e peguei o ônibus de volta para o meu bairro. Eu desci do ônibus e comecei a caminhar por uma rua até perceber que iria chover, pois era época de chuvas. Como eu estava na rua, comecei a andar rápido para não me molhar se começasse a chover, mas logo que cheguei à minha chácara, então eu dei a volta pelo quintal. Vi que minhas cabras estavam um pouco agitadas naquela hora. Eu achei estranho, pois as cabras estavam todas juntas no curral, àquela hora da noite. Eu desconfiei de algo, então caminhei em direção ao curral para ver o que estava acontecendo. Mas naquele momento, eu vi uma figura ao longe que parecia ser um animal muito grande que estava comendo uma das minhas cabras, que estava caída no chão. Para mim, parecia ser um cachorro enorme. Então caminhei devagar e me escondi perto de alguns arbustos, mas estava muito escuro e eu não conseguia ver muito bem o que estava acontecendo. Com o tempo, os meus olhos se acostumaram com a escuridão e consegui ver melhor. Comecei a perceber que aquele animal não era um cachorro, mas parecia uma espécie de fera, perigosa e feroz. Comecei a sentir que estava em perigo, mas como eu estava a uns 15 metros de distância, não podia sair de trás daquele arbusto, porque aquele animal poderia me ver. De repente começaram a cair algumas gotas de chuva, e à medida que o tempo passava, a chuva só aumentava. Eu olhava ao redor e não via os meus cães. Para minha surpresa, aquela criatura começou a olhar ao redor da chácara, movendo a sua cabeça. Naquele momento eu fiquei paralisado de medo, porque os seus olhos tinham um brilho muito estranho que assustaria qualquer um. Eu estava muito assustado, mas continuei escondido atrás dos arbustos. Quando a chuva começou a cair bem forte, fiquei espantado, pois aquela criatura se levantou e ficou em pé como se fosse um homem. Naquele momento, eu percebi que aquilo era um lobisomem, porque seu corpo era de um homem, mas a sua cabeça era muito parecida com a de um cachorro, algo realmente muito estranho. Dessa vez, ele pegou a cabra morta com suas mãos e a arrastou até o curral, onde havia uma parte coberta para proteger-se da chuva. Por sorte, a criatura estava de costas para mim, então eu aproveitei a oportunidade para sair correndo daquele lugar até a minha casa, fechando a porta muito assustado. Meus pais já estavam dormindo, mas o meu irmão mais novo estava assistindo televisão. Eu temia que aquela criatura percebesse que havia gente na casa e viesse nos atacar. Eu desliguei a televisão e disse ao meu irmão para dormir, pois eu tinha que acordar cedo no outro dia. Depois que nos deitamos, continuei alerta a noite toda. Choveu muito naquele dia, e eu não conseguia ver bem o pasto da chácara, se o lobisomem ainda estava lá ou não. Eu olhei principalmente o curral, mas eu não vi mais outro movimento.
Comecei a desconfiar do silêncio que reinava na chácara e peguei a pistola do meu pai, caso tivesse que enfrentar aquele lobisomem. O caso é que as horas se passaram e logo amanheceu, e o lobisomem não voltou. Apesar do medo, eu fui procurar a cabra, mas não encontrei nenhum animal, apenas alguns restos de sangue no chão. O lobisomem provavelmente tinha levado o corpo da cabra. Mesmo assim, eu não me arriscaria a ir sozinho ao mato procurar a minha cabra. Seria muito perigoso. Voltei para casa e depois eu dei uma volta pelo meu bairro para ver se eu encontrava o meu animal ou se alguém o tinha visto, ou também se tinha visto aquele lobisomem. Mas tudo estava normal nas ruas e após uma longa caminhada eu não encontrei a minha cabra. Logo passou por lá um agricultor dirigindo a sua caminhonete. Ele me viu e percebeu que eu estava procurando alguma coisa. O motorista então parou e veio falar comigo. Ele disse para eu não ficar nesses caminhos durante o dia e principalmente à noite, porque algo perigoso andava por aquelas bandas. E também sabia onde estava a minha cabra e que me levaria até lá. Então eu fui com ele em sua caminhonete até o local onde dizia ter visto a minha cabra. Mas quando eu cheguei lá, o animal também não estava mais. O motorista também me perguntou se eu tinha visto algo estranho de madrugada. Eu disse que tinha visto um lobisomem e que ele havia atacado e levado a minha cabra. O motorista me disse que não queria contar essa história a ninguém, mas como eu havia dito que tinha visto um lobisomem, ele também contou a sua história. Ele disse que estava voltando para casa. Era quase 3 horas da manhã e estava dirigindo por várias estradas do bairro. Mas então parou seu caminhão quando viu um animal caído no meio da estrada. Era uma cabra que estava ferida ou morta. O motorista não entendeu nada, mas estava com pressa de voltar para casa. Então ele pensou em sair do carro para tirar a cabra que estava no meio da estrada, mas teve a sorte de começar a chover. Houve trovões e relâmpagos, e um dos raios foi tão forte que iluminou a estrada e o mato. Com os relâmpagos, ele viu algo sinistro ao lado da estrada. Havia uma criatura de pé como um homem, que parecia estar esperando o motorista sair do carro. A criatura era sinistra, com olhos iluminados, orelhas grandes, pelo negro e pernas curvadas para trás. Com um susto, o motorista se espantou com a aparência daquela besta, e pela sua descrição, era a mesma criatura que eu vi. Então o motorista ligou seu caminhão e passou por cima da cabra, que estava caída na estrada, indo embora do local. Ele disse que se preocupava com o fato daquela criatura estar vagando pela nossa cidade e agradecia a Deus pelos raios na estrada, pois não teria visto aquela criatura escondida no mato o esperando. Se ele tivesse saído do caminhão para pegar a cabra na estrada, o lobisomem certamente o atacaria. E essa foi a sua sorte, porque o lobisomem estava muito perto do seu veículo. Pelo menos eu não fui o único a ver aquela fera. E assim os dias se passaram e eu fiquei assustado, principalmente à noite, com medo daquele lobisomem voltar. Então deixei meu rifle à mão, caso aquela fera aparecesse de novo. De qualquer forma, nada mais aconteceu. No entanto, voltei a encontrar aquele motorista no meu bairro, que me disse também que um colega dele tinha visto o lobisomem, e esse cara me contou um novo acontecimento que poderia ter algo a ver com aquela besta. Ele disse que esse amigo seu estava passeando por uma mata durante o dia e viu um buraco no chão e que alguém não tinha terminado de cavá-lo, mas o problema era que perto havia uma cabra toda destroçada no chão, que poderia ter sido a minha cabra, e que certamente quem estava cavando aquele buraco iria enterrar aquele animal. Mas o amigo do motorista disse que não viu a pessoa que estava cavando o buraco, e que certamente a pessoa que estava cavando percebeu que alguém estava chegando e fugiu do local para não ser visto. O motorista do caminhão e eu decidimos ir até o local onde enterrariam a cabra destroçada, e quando chegamos lá, vimos que a cabra ainda não tinha sido enterrada, então aproveitamos e enterramos o corpo do animal. Realmente, aquela era a minha cabra, e sem dúvida foi o lobisomem que fez isso. Mas antes de sairmos do local, o motorista deixou um saco de sal perto do local onde a cabra estava enterrada e disse que era para o lobisomem e que se ele viesse pegar o sal, não voltaria mais ao nosso bairro.
Bem, os dias se passaram e pelo menos o lobisomem não voltou, e ninguém mais voltou a falar dessa besta. Uma coisa a mais que pensei sobre essa história do lobisomem é que talvez as pessoas que se transformam nessa criatura aqui no Brasil usam essa história do sal para descobrir quem no vilarejo sabe sobre a maldição, para não ficarem no vilarejo e não serem caçadas. É uma tática astuta. Não sei se a pessoa no mato que iria enterrar a cabra tinha alguma relação com o lobisomem, mas eu suspeito que sim. E devido ao meu encontro com a besta, até hoje eu fico alerta no meu bairro, porque essa criatura pode aparecer no momento em que você menos espera. E essa foi a minha história. Muito obrigada por narrá-la aqui no seu canal. O seguinte relato que vou contar aconteceu com meu avô. Ocorreu no ano de 1990 no interior do Piauí. No sítio, meu avô tinha uma grande variedade de animais de fazenda, além dos domésticos como galinhas, coelhos, vacas e belos cavalos. Era um sítio grande e bem cuidado. Apesar de sua esposa e filhos não estarem presentes, pois haviam ido para a cidade, ele não quis abandonar o campo e decidiu viver o resto de sua vida ali. Por isso, ele se virava sozinho para limpar, alimentar e cuidar dos animais, sem ajuda de ninguém. Em poucas palavras, ele desconfiava de todos e por isso não queria contratar pessoas do vilarejo para ajudá-lo, já que também acreditava que poderiam tirar suas terras e deixá-lo sem nada. Meu avô havia herdado a fazenda de seu pai, que faleceu relativamente jovem aos 53 anos, e desde então ele não parou de trabalhar na propriedade. A história que conto é que certa noite ouviu-se um tremendo alvoroço e imediatamente seus 2 cães atacaram quem tentava invadir, mas em segundos eles foram destroçados como uma folha de papel por uma enorme força e aterradoramente a cabeça de um deles rolou até a porta. Ele tentou pegar seu facão, aquilo que mantinha para se defender caso o inimigo tentasse entrar. Mas após alguns minutos o barulho cessou e meu avô esperou atrás da porta caso algo acontecesse. Felizmente o amanhecer logo chegou e o perigo se foi. Ele saiu com muito medo e no terreiro encontrou uma poça de sangue que pertencia aos seus cães. Alguns metros adiante, viu várias de suas galinhas sem vida. Meu avô ficou aterrorizado e imediatamente pensou que se tratava de um cachorro selvagem que havia atacado seu sítio na noite anterior. No entanto, ao continuar investigando, a situação foi ficando ainda mais estranha, ao ponto de ele ver coisas que não podiam ser reais. Por exemplo, os corpos de 2 cães não estavam mais lá, restando apenas a cabeça de um deles. No chão, podiam-se ver claramente as pegadas da criatura que os atacou, mas esta caminhava em posição humana, ou seja, em 2 patas. E assim, a criatura se afastou, desaparecendo do sítio, e nunca mais se ouviu falar daquela estranha criatura. Se meu avô acreditava que isso seria o mais estranho que veria, estava enganado, pois sua verdadeira noite de pesadelos estava apenas começando. Além disso, o mais bizarro foi que, sobre esse ataque, a maneira como seus animais apareceram mortos. Sem mencionar que quase todos os animais estavam ordenados e enfileirados, a verdade é que nenhum cão, onça ou o que quer que seja atacava daquela forma. Além disso, na região jamais houve avistamento de onças ou predadores. Imagino que isso foi tudo por enquanto. Depois ele revisou o curral onde os animais estavam espalhados. Ali descobriu que ninguém arrombou a porta ou a derrubou. Pelo contrário, o animal que chegou tirou a maçaneta de metal, destrancou o ferrolho e abriu a porta como se fosse um ser humano, algo que um cachorro ou onça jamais poderia fazer, apenas um humano. Naquele momento, ele acreditou que alguém do vilarejo, por pura inveja, havia invadido sua propriedade. No entanto, também imaginou que essa pessoa havia soltado um cão raivoso dentro do curral para atacar as galinhas e causar destruição. Pela crueldade com que os animais foram aniquilados, o avô jurava que essa pessoa não tinha coração e fez os bichos sofrerem muito. A única explicação lógica que ele conseguia imaginar naquele momento era essa, deixando de lado a antiga crença de seus pais que diziam que um dia chegaria em que o homem trabalharia com as bestas da noite e que esse tempo não estava longe. Sem mais,
O avô enterrou a cabeça do cachorro e as galinhas sem vida. Depois, preparou-se para a noite, para o próximo ataque, imaginando que a fera voltaria com mais fome. Durante todo o dia, ele afiou seu facão, pegou seu rifle, verificou se estava carregado e esperou por muitas horas em cima de um curral, sem fazer barulho, mas nada aconteceu. Foi por volta das 3 horas da madrugada que ele viu algo enorme se movendo na escuridão. Ele tentou abrir bem os olhos, mas por causa da escuridão não conseguia ver muita coisa. Com a luz da lua, ele confirmou que de fato um homem havia invadido a sua propriedade. Na verdade, ele não conseguia ver seus detalhes, pois naquela época não havia eletricidade. Apenas observou a silhueta e a estatura de um ser humano, mas não como a dos moradores da região. Em uma fração de segundos, em um piscar de olhos, aquele sujeito desapareceu de sua vista e ele não viu mais ninguém. Justo quando ele engatilhou a arma e estava prestes a descer do curral, conseguiu reconhecer a silhueta de um cachorro, mas muito estranho e aberrante. Assim que o viu, o animal se aproximava dos currais e parecia lamber os beiços de fome. Nesse momento, meu avô disse: "Agora, maldito animal, besta fera, tu vai ver que é bom pra tosse. Ninguém zomba de mim e muito menos invade a minha propriedade, comendo meu juízo." O avô esperou que o animal se aproximasse um pouco mais e se preparou para atirar. Quando teve a chance, ele não desperdiçou a oportunidade e atirou 2 vezes. A primeira bala acertou a pata direita, já o segundo disparo atingiu o lado do peito. O avô era ex-militar, aposentado, então não errava com sua arma. Ao sentir os tiros, aquele animal soltou um uivo ensurdecedor. Foi tão aterrorizante que o grito pôde ser ouvido a quilômetros de distância e ecoou pelo vale. O animal tentou se levantar, parecendo estar se recuperando. O avô atirou novamente, mas não conseguiu acertá-lo, pois a besta fugiu correndo em posição ereta, como se fosse um homem. Ele ficou atento a noite toda, caso o animal retornasse, mas não houve mais nada. Ele não se preocupou com o bicho que havia invadido, acreditando que, ao ouvir os disparos, ele havia fugido assustado. Porém, naquele momento, meu avô não sabia que se tratava de um lobisomem, possivelmente domesticado, e agora as perguntas ficavam sem respostas. No dia seguinte, o avô desceu ao vilarejo e percebeu que todos o olhavam com ódio, de fato, mais do que o normal. Depois ele soube que uma pessoa do vilarejo havia sido assassinada, com 2 tiros, um no peito e outro na perna. Quase todos se conheciam naquela pequena cidade, então, por curiosidade, ele se aproximou para ver de quem se tratava. O senhor da loja informou ao meu avô sobre o ocorrido e disse que era melhor que ele fosse embora, que não se metesse em mais problemas, pois a dor da família estava apenas começando. O avô não deu ouvidos e, sem ser convidado, entrou no velório. Ele adentrou a casa do pobre homem e lá o viu deitado sobre a mesa. O corpo era de um cara de aproximadamente 35 anos de idade, que tinha um ferimento na perna esquerda e outro de bala na altura da costela direita, que foi o tiro que quitou a sua vida. O avô sentiu um arrepio enorme. Foi nesse momento que ele se lembrou que, na noite anterior, havia atirado em um cão muito esquisito e grande, ali em seus currais, exatamente nessas partes do corpo. Não havia explicação lógica para o que aconteceu. Foi então que ele se lembrou das histórias de lobisomens que seus pais também lhe contaram e percebeu que eram verdadeiras. As pessoas no velório começaram a murmurar, alguns o escarneciam e outros olhavam para ele com desprezo e ódio, como se dissessem: "E esse fresco aí, que diabos está fazendo aqui?" Para terminar, eu digo a vocês que meu avô, por medo de represálias, colocou sua camisa do lado avesso e saiu rapidamente dali para o seu sítio. Quando chegou em casa, pegou seu facão, seu rifle e preparou uma caixa inteira de balas. As cobriu com sal e água-menta e se trancou em casa. A verdade é que ele temia que naquela noite voltassem para eliminá-lo por causa do que ele havia feito. Honestamente, esse homem não era o único licantropo. Parecia haver outros e agora a vingança seria fatal, mas por sorte nada aconteceu. De qualquer forma, temendo por sua vida, ele preferiu vender seu gado, sua terra e mudou-se para Água Branca com sua esposa e filhos, que nunca souberam o que havia acontecido. Mais tarde, quando meu pai perguntou ao avô por que ele se mudou para essa cidade,
Ele apenas disse que se permanecesse ali, algum dia poderiam fazer algo com ele, porque aquelas pessoas eram muito vingativas e muitos deles tinham a capacidade de se transformar em lobisomens durante a noite. Meu nome é Anderson, moro na cidade de São Paulo. O que vou relatar aconteceu em 1974, quando eu tinha 3 anos de idade. Na época, eu morava em Praia Grande, São Paulo, onde vivia toda a minha família. Eu, meus 2 irmãos, meu pai, minha mãe e alguns parentes. Eu, meus irmãos e meus primos costumávamos ir até o rio que ficava perto de uma área atrás da FEBEM, em Praia Grande, para pescar. Houve uma época em que saímos para pescar. Eu, um dos meus irmãos e mais 2 primos. Chegamos ao rio por volta das 8 horas da noite. Perto da área onde pescávamos, havia algumas casinhas abandonadas, velhas, caindo aos pedaços. Como fomos de bicicleta, deixamos as bicicletas dentro de uma das casinhas e seguimos para a beira da água. Era noite de lua cheia e só escutávamos os barulhos dos grilos, sapos e outros animais que estavam por ali. A pescaria estava muito boa. Naquela época, os rios eram abundantes em peixes, especialmente em noites de lua cheia. Ficamos lá pescando e conversando por bastante tempo. Em determinado momento, percebemos que todos os animais se calaram. Não ouvimos mais o som dos grilos, dos pássaros, nem de qualquer outro animal. Instantes depois, começamos a ouvir passos muito fortes vindos da mata. Não sabíamos se era uma pessoa ou um animal, então rapidamente nos levantamos e nos escondemos atrás de algumas árvores. Quando a coisa saiu da mata e chegou à margem do rio, não podíamos acreditar no que vimos. Era um cão negro enorme, como nunca tínhamos visto antes. Ele chegou de 4 patas farejando o ar e em instantes ficou de pé, como se estivesse nos procurando. Um dos meus primos se assustou tanto ao ver aquela besta que começou a correr. Foi aí que a criatura percebeu a nossa presença. Todos nós, desesperados, começamos a correr em direções diferentes, mas para o meu azar, a besta resolveu vir atrás de mim. Eu corria tanto que nem sentia mais as minhas pernas. Parecia que eu estava flutuando. Não olhei para trás, mas podia ouvir o barulho da criatura correndo atrás de mim. Era algo aterrorizante. Consegui chegar até a casinha onde estavam guardadas as bicicletas. Entrei rapidamente e fechei a porta, mas como era uma casa muito velha, sabia que a criatura não teria dificuldades em derrubar a porta. A porta nem sequer tinha chave, e eu nem me atrevia a ficar na frente dela tentando empurrá-la para impedir que a besta entrasse. E como imaginei, a criatura chegou até a porta e com a cabeça conseguiu abri-la e entrar. Ela me olhava soltando rosnados assustadores. Naquele momento eu sabia que a minha morte estava próxima. A besta se aproximou mais e mais, me encurralando. Eu comecei a chorar, tropecei e caí no chão. Ela colocou uma das patas sobre o meu peito. Naquela hora virei para o lado e me preparei para morrer, quando vi ao meu alcance uma garrafa muito velha e quebrada. Na hora eu tive uma ideia, e eu não pensei 2 vezes. Aquela era a minha única chance. Peguei a garrafa e enfiei no pescoço da criatura. A besta tirou a pata do meu peito e soltou um forte rosnado de dor. Aquela era a minha chance. Levantei rapidamente, peguei a bicicleta de um dos meus primos, pois a minha estava muito longe, e saí disparado. Pedalei sem olhar para trás. O problema era que, para sair da área rural, eu teria que atravessar uma pinguela que passava por cima de um córrego. Quando eu estava quase chegando nela, estava com tanta velocidade que quase não consegui frear a tempo e quase caí no córrego. Mas por sorte consegui parar. No desespero, desci da bicicleta e cruzei a pinguela com ela na mão, sem olhar para trás. Se a criatura estava me perseguindo, não sei, mas consegui passar. Montei na bicicleta novamente e pedalei o mais rápido que pude. Após pedalar alguns metros, cheguei à rua do outro lado da avenida. Parei a bicicleta e olhei para trás, tentando enxergar algo na mata, mas graças a Deus não apareceu nada. Corri para a casa onde os meus irmãos e primos estavam todos lá e ficaram super felizes por eu ter conseguido escapar.
No dia seguinte voltamos com os nossos pais armados de facas para pegar as outras bicicletas. Por sorte, a criatura não estava mais lá. Pegamos as bicicletas e saímos rapidamente. Depois disso, nunca mais voltamos àquele rio. E até hoje eu me pergunto se aquele monstro ainda habita aquela área rural atrás da FEBEM. Meu nome é Marlene. Eu tenho 47 anos. Hoje vou relatar um fato que aconteceu na minha família em 2019, na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Tem muita gente que não acredita nessas coisas e jamais passou por uma experiência sobrenatural. Eu mesma era uma dessas pessoas, até que um dia acabei ficando cara a cara com uma criatura assustadora. Logo no início da pandemia, em agosto de 2019, perdi a minha mãe da maneira mais cruel possível para o coronavírus. Eu e minha mãe sempre fomos muito próximas. Quando me casei, ela veio morar comigo e me ajudou a criar os meus 3 filhos, Carlos de 18 anos, Marcos de 16 e Eduardo de 5. Eu podia contar com a minha mãe para tudo. Ela era tão parceira e tão mãezona que às vezes eu me sentia irmã dos meus próprios filhos. No dia 21 de agosto daquele ano, minha mãe foi internada com Covid. Após 32 dias na UTI, ela não resistiu e acabou falecendo. Durante todo esse tempo, eu implorei muito a Deus pela vida dela. Rezei com toda a fé do meu coração. Fiz promessas para Nossa Senhora, rezei o terço, mas nada adiantou. Deus a levou a si mesmo. Eu só consegui ver a minha mãe dentro de um saco preto. Seu corpo foi enterrado em uma vala coletiva, sem caixão, sem velório, sem oração, sem a despedida dos familiares. Apenas a funerária e o coveiro estavam presentes. Essa foi a partida mais desumana que alguém pode ter. Como se minha dor não fosse grande o suficiente, uma semana depois da morte da minha mãe, acabei perdendo o meu único irmão também para o Covid. Assim como a minha mãe, ele também se foi sem se despedir de ninguém, enterrado em um saco preto como se fosse um animal, em uma vala comum. Devastada pela dor de perder a minha mãe e meu irmão em tanto curto espaço de tempo, decidi então declarar a minha ira contra Deus. Após uma crise nervosa dentro de casa, quebrei todas as imagens de santos que havia na sala, joguei água benta no vaso sanitário e queimei a Bíblia Sagrada gritando contra Deus. Eu nunca mais vou procurar você. Saia da minha vida. Aqui você não tem mais poder. Exausta, meu marido me conteve e me deu um remédio para me acalmar. Acabei dormindo por 14 horas seguidas. Os dias foram se passando e aos poucos eu percebi que algo não estava certo dentro da minha própria casa. A princípio pensei que fosse apenas o luto. No entanto, com o passar dos dias, eu e meu marido começamos a brigar e discutir como nunca havíamos feito em 20 anos de casados. Meu marido do nada começou a beber e sempre chegava em casa alcoolizado e agressivo. Minha vida começou a virar de cabeça para baixo. Meus filhos ficaram rebeldes, desobedientes, falando palavrões o tempo todo e andando com más companhias. Dentro de casa, os copos começaram a se quebrar com muita facilidade. Panelas caíam no chão sem motivo aparente, lâmpadas acendiam e apagavam sozinhas, e as portas batiam durante a noite. Além disso, eu e meu marido sempre acordávamos com fortes batidas na porta do nosso guarda-roupas. Meu filho mais novo, Eduardo, de 5 anos, começou a ter pesadelos horríveis e dizia que à noite um homem de capa preta e chapéu aparecia em seu quarto e ficava olhando para ele, dizendo: "Você também é meu." Ele acordava aos gritos. Nós, assustados, corríamos para o quarto dele, mas nunca víamos nada. Como nunca acreditei nessas coisas, levamos o Eduardo ao médico, que nos encaminhou para um psicólogo infantil. Já meu filho do meio, o Marcos, de 16 anos, que sempre foi um adolescente doce e extrovertido, tornou-se fechado e sombrio. Passava o dia trancado em seu quarto e não abria a porta nem para a limpeza. Nas paredes, ele pichou figuras demoníacas e frases macabras.
Quando saía com os amigos, recebíamos inúmeras reclamações da vizinhança. Ele matava gatos, torturava cães e invadia cemitérios, além de se envolver em brigas nas ruas. Certo dia, Marcos saiu de casa por volta das 8 horas e esqueceu a porta de seu quarto destrancada. Aproveitei a oportunidade para limpar o cômodo. Enquanto fazia a limpeza, percebi um cheiro horrível e insuportável vindo debaixo da cama. Ao procurar a origem do mau cheiro, me deparei com um crânio humano e restos de ossos que pareciam ser humanos. Quase desmaiando, gritei pelo meu filho Carlos, de 18 anos, que veio prontamente me acudir. Mostrei a ele o crânio e os ossos que estavam debaixo da cama de Marcos. Carlos me disse que sabia que seu irmão estava indo a cemitérios todas as noites para beber com os amigos, mas nunca imaginou que ele teria a coragem de trazer restos mortais para dentro de casa. Liguei imediatamente para Marcos e ordenei que ele voltasse para casa. Quando chegou, percebeu que entramos em seu quarto e partiu para cima de mim feito um animal. Carlos, muito mais forte, teve dificuldade em contê-lo. Parecia que Marcos estava possuído, agindo feito um animal. Após conseguir tirá-lo de cima de mim, ele juntou os ossos e começou a rosnar feito um cão bravo. Aquela cena foi macabra. Ver meus filhos roendo os ossos como um animal foi a pior coisa que uma mãe poderia fazer. Como eu fiquei muito machucada e com o rosto quase deformado, chamamos o SAMU, que me socorreu e também levou meu filho Marcos para o hospital, amarrado, já que ele estava visivelmente perturbado. Depois daquela noite, Marcos permaneceu 30 dias em uma clínica psiquiátrica da região. Como os médicos não encontraram nada que justificasse sua internação, ele acabou recebendo alta médica e retornou para casa. Com a volta do Marcos, vultos negros começaram a ser vistos por toda a família durante o dia e à noite, especialmente no corredor e na cozinha. Além dos vultos, gargalhadas ecoavam pela casa durante a madrugada, e as vasilhas que ficavam na cozinha secando sobre a pia eram lançadas ao chão de forma inexplicável. Acordávamos todos assustados e ninguém mais conseguia dormir durante a noite. Aproveitávamos então o dia para descansar, pois a noite havia se tornado um inferno. Ninguém queria mais ficar sozinho dentro de casa, e por esse motivo, meu filho caçula passou a dormir comigo e meu marido na cama. Após chegar de uma festa com a família, decidi tomar banho antes de me deitar. O relógio marcava 11 horas da noite, e assim que liguei o chuveiro, escutei alguém batendo na porta. Perguntei quem era, mas ninguém respondeu. Depois de alguns segundos, outra batida repentina aconteceu. Imaginei que fosse uma brincadeira dos meninos e liguei o chuveiro novamente. Ao desligá-lo, e já saindo do box, ouvi 3 fortes socos. Eu perguntei sem paciência, "O que você quer?" Mas ninguém respondeu. Terminei o banho e vi que todos já estavam deitados. A televisão estava desligada e todas as luzes apagadas. Ao passar em frente à cozinha, percebi alguém grande agachado ao lado do fogão. Na hora não olhei diretamente, mas imaginei que fosse meu filho mais velho tentando me pregar uma peça, já que ele era o único da família grande o suficiente para não ser confundido. Entrei no meu quarto e, de costas para a cama, enquanto me vestia, percebi uma sombra negra que se projetava na parede à minha frente. Logo pensei, meu filho vai tentar me assustar. Eu me virei rapidamente antes que ele se aproximasse. Não queria assustar meu filho caçula, que já dormia na cama. Para meu desespero, ao me virar, me deparei com um demônio de cor marrom avermelhada. Eu não sei como explicar direito, mas ele tinha um par de chifres grandes que pareciam ser de carne, não de ossos, como se fosse continuação de sua cabeça. Eu gritei, "Sangue de Jesus tem poder!" A criatura demoníaca me olhou, sorriu e disse, Ele não tem poder aqui. Então ele soltou uma gargalhada horrível e desapareceu, deixando para trás um cheiro podre que tomou conta do ambiente e foi sentido por todos na casa. Todos vieram correndo ver o que estava acontecendo. Relatei tudo ao meu marido e aos meus filhos,
e decidimos não dormir mais naquela casa. Fomos para um hotel na cidade. No dia seguinte, conversei com a minha vizinha Helena, uma senhora muito religiosa que fazia parte do grupo de oração da Igreja Católica há muitos anos. Ela decidiu nos ajudar e, no início da tarde, nossa casa foi visitada e benzida pelo padre da comunidade. Naquele mesmo dia, fomos à igreja e me confessei e pedi perdão a Deus. Dias depois, colocamos nossa casa à venda e nos mudamos. Hoje, minha vida voltou ao normal, graças a Deus. Mas foi preciso me deparar com um demônio para saber que ele é real. Ele sempre está à espreita, esperando uma oportunidade para entrar em nossas vidas. As palavras têm poder, e esse relato é real. Se duvidarem, basta cometer o mesmo erro que eu, e sentirão a presença do mal em seu lar. Nunca acreditei no sobrenatural, mas para mim, tudo que não pode ser explicado pela lógica ou pela ciência é apenas superstição. Por isso, quando meu amigo Pedro me contava as histórias estranhas de seu povoado, eu sempre achava que eram apenas lorotas, coisas que as pessoas do lugar inventavam para assustar umas às outras. A mais inquietante de todas, segundo ele, foi o desaparecimento de uma menina. Eles a procuraram por horas, até que a encontraram na floresta, deitada no chão úmido e coberto de musgos. Mas ela não estava simplesmente deitada. Seu corpo estava torcido de uma maneira que desafiava toda a lógica humana. A cabeça estava virada para trás, os olhos revirados e a boca aberta como se estivesse gritando em silêncio. O mais perturbador, seus pés, de maneira impossível, se moviam com uma precisão assustadora, trançando seu próprio cabelo em padrões intricados, quase impossíveis de reproduzir. Era impossível, eu pensei. Apenas mais uma lenda entre tantas outras que circulavam em povoados pequenos onde o tédio dá lugar às histórias macabras. Eu não acreditava em nada disso. Então, quando Pedro me convidou para passar um fim de semana em sua casa, aceitei sem hesitar. Achei que poderia mostrar a ele que não havia nada a temer, que todas essas histórias eram apenas isso, histórias. Porém, no dia em que cheguei, algo não parecia certo. O ar ao redor da casa parecia mais pesado, como se estivesse carregado de algo invisível. Algo que eu não podia ver, mas sentir na pele. Era uma sensação sufocante, como se algo no ambiente estivesse errado, como se a própria casa respirasse em um ritmo diferente. Pedro me recebeu com um sorriso e sua família parecia normal, embora um tanto distante. A casa era velha e deteriorada. Não era muito diferente de qualquer outra casa antiga, mas havia algo nos cantos escuros, nos corredores longos e mal iluminados, que me fazia sentir como se eu estivesse sendo observado, embora eu não pudesse ver ninguém. Mesmo assim, eu decidi ignorar. A primeira noite foi tranquila. Eu me instalei no quarto de hóspedes, um pequeno cômodo no final de um corredor longo, que tinha apenas uma luz fraca que oscilava, ameaçando se apagar a qualquer momento. Eu me deitei disposto a dormir, quando eu ouvi algo. Era um som baixo, um sussurro, quase imperceptível. No início, pensei que fosse o vento se esgueirando pelas janelas, mal veladas, mas aqueles sussurros não cessavam. Ficava cada vez mais nítido, mais próximo. Parecia que alguém estava falando baixo, mas em uma língua muito estranha, que eu não conhecia. O som era rápido, quase frenético, e ecoava de algum lugar distante da casa. Me levantei com o coração acelerado e saí para o corredor. Lá o silêncio era absoluto. Eu sentia que algo estava me observando das sombras, embora não houvesse mais nada a ser visto. No momento em que me virei para voltar ao quarto, algo no final do corredor me chamou a atenção. A porta do quarto dos pais do Pedro estava entreaberta e uma sombra parecia se mover lá dentro. O medo me invadiu, mas a curiosidade foi maior. Avancei lentamente tentando não fazer barulho. Quando cheguei perto o suficiente, empurrei a porta com cautela e o que vi me deixou paralisado. A mãe de Pedro estava na cama, mas seu corpo não tinha forma humana. Estava torcido em ângulos impossíveis, com as pernas dobradas para trás,
quase tocando a cabeça, e os braços pendiam como se fossem meros acessórios sem ossos. Mas o pior era o seu rosto. Seus olhos estavam abertos, mas não olhava para nada. Estavam vazios, como se sua alma estivesse abandonado o corpo, deixando apenas uma casca, e sua boca abria e fechava lentamente, emitindo um murmúrio quase inaudível, o mesmo que eu havia escutado antes. Era como se seu corpo estivesse preso em algum tipo de transe infernal, repetindo um ato macabro sem fim. Eu recuei incapaz de respirar. Sentia que as minhas pernas mal se sustentavam e cada fibra do meu corpo gritava para que eu corresse. Mas isso não aconteceu. Eu não conseguia. Fechei a porta com cuidado e voltei para o meu quarto, com o coração martelando no peito. Sentei na cama tremendo. Pensei que fosse um sonho, mas eu sabia que era real. Aquilo que eu vi era muito real. A noite não havia acabado. Algumas horas se passaram e eu mal conseguia dormir, quando um barulho vindo de fora me fez ficar alerta. Algo estava se movendo no quintal entre as árvores. Eu me aproximei da janela e no início não havia nada. Mas então percebi uma figura flutuando entre as sombras, movendo-se lentamente. A princípio achei que fosse um animal, mas quando os meus olhos se ajustaram à escuridão, percebi que o que via não era nada que eu pudesse reconhecer. Era uma figura humana, mas não tinha pernas. Flutuava a alguns centímetros do chão, e seu corpo parecia se contorcer de maneira antinatural, como se fosse puxados por fios invisíveis. O terror me invadiu completamente quando vi seu rosto. O que deveria ser seu rosto, não havia nada ali. Apenas uma massa escura que se retorcia, mudando de forma, como se seu rosto estivesse em constante deformação. Não tinha olhos, mas eu sentia que me observava diretamente, como se pudesse ver dentro de mim. Era uma sensação aterrorizante, indescritível. Recuei bruscamente, tropeçando na cama. Senti que algo frio e viscoso começou a escorrer por debaixo da porta do meu quarto, como se uma sombra estivesse se infiltrando pelo corredor. E então ouvi uma batida forte na porta. Primeiro uma, depois outra, e uma série de batidas frenéticas, como se algo estivesse desesperado para entrar. Corri para a porta e a segurei com todas as forças, tremendo. As batidas aumentavam em intensidade e, de repente, ouvi algo mais que não esquecerei. Uma risada aguda, distorcida, não humana, como se algo estivesse rindo do meu medo, se deleitando com o meu desespero. Finalmente as batidas cessaram, mas eu não conseguia me mover. Fiquei colado à porta sem ousar abri-la, com o corpo completamente rígido, esperando o que quer que fosse que estivesse do outro lado da porta. Na manhã seguinte, quando vi Pedro, tentei contar o que havia acontecido, esperando que tudo não passasse de um pesadelo. Mas Pedro não me surpreendeu. Ele apenas olhou para mim com uma seriedade que eu nunca tinha visto nele e ele disse: "Eu te avisei. Aqui acontecem coisas que não têm explicação. Desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Deixei aquele povoado o mais rápido que pude, mas algo me seguiu. Às vezes, no escuro do meu quarto, ouço aquele sussurro, o mesmo que ouvi naquela noite, e sei que um dia aquela coisa vai voltar para me buscar."